amados irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Hoje vamos abordar um tema que tem mexido com a comunidade católica e que expõe um ponto delicado. A paróquia Santa Estrela da Manhã, em Belo Horizonte, foi palco de um acontecimento que rapidamente se tornou um ponto de controvérsia entre os católicos. Durante a cerimônia de crisma, uma jovem se ajoelhou para receber a Eucaristia na boca, como forma de expressar a mais profunda reverência e devoção. No entanto, o bispo auxiliar, Dom Joaquim Moll, optou por não lhe dar a comunhão, seguindo uma orientação de que todos deveriam comungar em pé e na mão, uma prática que ele adotou desde os tempos da pandemia da Covid-19. Ver uma situação dessas gera em muitos fiéis uma mistura de tristeza e indignação. A Eucaristia é o ápice da nossa fé. O ato de comungar ajoelhado e na boca sempre foi uma forma de expressar humildade e respeito pela presença real de Cristo. No entanto, presenciar essa devoção ser impedida levanta questões importantes. Estamos sendo flexíveis demais com práticas que nos foram impostas durante a pandemia, a ponto de perdermos aspectos essenciais de nossa tradição. O vídeo desse momento compartilhado nas redes sociais gerou reações imediatas, com católicos se dividindo entre apoio às medidas do bispo e críticas à postura adotada. Para alguns, seguir a orientação de saúde é compreensível e demonstra cuidado pelo próximo, mas para outros é impensável que em um momento tão solene, um fiel seja privado de comungar da maneira que lhe é permitida pela Igreja. Precisamos nos perguntar: qual é o equilíbrio correto entre segurança e a manutenção da sacralidade dos sacramentos? Até que ponto uma medida preventiva pode se tornar um obstáculo à expressão genuína de fé? Esses são questionamentos que ecoam não apenas em Belo Horizonte, mas em toda a comunidade católica. Vejam que absurdo a atitude desse bispo. Diante da grande repercussão que esse episódio gerou nas redes sociais, o bispo auxiliar Dom Joaquim Moll sentiu a necessidade de se manifestar. Em sua nota de esclarecimento, ele argumentou que a decisão de orientar a comunhão na mão e em pé estava fundamentada em medidas de segurança adotadas desde os primeiros sinais da pandemia. Ele explicou que a intenção era proteger tanto a pessoa que comunga quanto os demais fiéis, principalmente em uma cerimônia especial e com grande número de pessoas presentes. Por um lado, é compreensível que medidas de precaução tenham sido necessárias em meio à pandemia. Afinal, cuidar da saúde do próximo é um ato de amor cristão. No entanto, a pandemia trouxe desafios que nos forçaram a adaptar práticas tradicionais e alguns questionam se certas medidas continuam justificáveis, especialmente agora que o cenário pandêmico mudou. Será que o zelo pelas normas sanitárias pode se sobrepor ao direito dos fiéis de escolherem a forma de receber o Santíssimo Sacramento? Dom Moll afirmou que a crismanda, com a ajuda de pessoas próximas, acabou recebendo a comunhão de um sacerdote concelebrante e participou normalmente do restante da cerimônia. No entanto, a questão que fica é: foi adequado criar uma situação onde um fiel precisou recorrer a outra pessoa para comungar da forma que desejava? Para muitos, essa cena simboliza mais do que uma questão de protocolo. Ela levanta um alerta sobre como a reverência e a liberdade de expressão litúrgica dos fiéis devem ser tratadas. É importante que nossos pastores, enquanto zelam pela saúde e segurança da comunidade, também sejam sensíveis às expressões de fé dos fiéis, que buscam viver plenamente a sacralidade da Eucaristia. A linha entre o cuidado necessário e a restrição excessiva é tênue, e cabe a nós, como igreja, discutir até que ponto certas decisões fortalecem ou enfraquecem a nossa comunhão e a nossa tradição.
A reação ao ocorrido em Belo Horizonte não tardou a vir, e com ela surgiram diferentes pontos de vista dentro da igreja. Muitos católicos, incluindo bispos e sacerdotes, levantaram questões sobre até onde as medidas preventivas da pandemia devem influenciar as práticas litúrgicas atuais. Uma voz marcante nesse debate é a de Dom José Falcão, que de forma incisiva defendeu o direito dos fiéis de comungarem na boca e ajoelhados, algo que a própria Igreja ainda reconhece como legítimo. Ele destacou que, independentemente das circunstâncias externas, a Eucaristia deve ser tratada com a máxima reverência e qualquer impedimento ao modo tradicional de recebê-la deve ser questionado. Vejam o trecho A que Igreja ele ensina, diz, é num documento seríssimo. chamado Sacramentum Redemptionis, que os fiéis têm o direito de escolher se querem comungar em pé ou de joelhos, na mão ou na boca. E nós, bispos, não podemos violar este ensinamento da Igreja. Desde que os fiéis estejam devidamente preparados em estado de graça, têm o direito de escolher se querem comungar em pé ou de joelhos, na mão ou na boca. Quem quer comungar de joelhos é um direito seu e nós, clérigos, não podemos negar. E ninguém critique-o por isso. Quem quiser comungar em pé, idem. Quem quiser comungar na mão, idem. Quem quiser comungar na boca, idem. Não podemos ser contra a Igreja. Respeitar o direito dos fiéis é uma obrigação nossa de clérigos. Quem quiser comungar de joelhos, a fila é a central, aí está o genuflexório. Cantemos o hino da comunhão. Essa postura ressoa com muitos fiéis que sentem que a pandemia, embora tenha exigido adaptações temporárias, não deveria continuar justificando a negação de direitos litúrgicos fundamentais. É verdade que cuidar um dos outros é um princípio cristão essencial, mas isso não pode se transformar em uma justificativa para limitar a expressão de devoção e a escolha individual no ato mais sagrado da fé católica. O médico católico José Maria Simão Castelvi, ex-presidente da Federação Internacional das Associações Médicas Católicas, também trouxe à tona uma visão médica e pastoral. Ele afirmou que nas circunstâncias atuais, onde o impacto da pandemia já diminuiu consideravelmente, negar a comunhão na boca não faz mais sentido. Suas palavras destacaram que na administração dos sacramentos, a Igreja deve lembrar que atende os fiéis de forma individual e respeitar sua preparação e disposição espiritual. Refletindo sobre essas opiniões, percebo que há um ponto importante a ser considerado: até onde deve ir a obediência a normas temporárias, quando elas começam a tocar na essência da experiência sacramental. A Igreja precisa ser prudente, sim, mas também deve ter a coragem de restaurar a profundidade e a liberdade que fazem parte da prática de nossa fé. Afinal, a Eucaristia não é apenas um rito, é um encontro pessoal e transformador com Cristo, e essa dimensão não pode ser obscurecida por regras que talvez já tenham cumprido o seu propósito. A tradição litúrgica da Igreja Católica é rica e profunda, carregando séculos de história e significados que vão além de simples práticas. Antes do Concílio Vaticano II, a única forma de receber a Eucaristia era ajoelhado e na boca, em um gesto que transmitia o mais puro respeito e adoração a Cristo, presente na hóstia consagrada. Com as reformas aprovadas pelo Papa Paulo VI, os fiéis passaram a ter a liberdade de comungar, também na mão e em pé, mas isso não eliminou a possibilidade e o direito de escolher a forma tradicional de receber a comunhão. O caso em Belo Horizonte nos faz refletir sobre como essa liberdade está sendo vivida e respeitada. É importante lembrar que, mesmo com as reformas, a Igreja ainda assegura aos fiéis o direito de comungar na boca e ajoelhado. Negar esse direito pode ser visto como uma afronta, não apenas à escolha individual do fiel, mas à própria sacralidade e reverência que a Eucaristia merece. A prática de comungar ajoelhado e na boca não é um simples capricho ou um apego nostálgico. Ela carrega uma simbologia profunda de humildade e adoração. Cada detalhe da liturgia católica tem um propósito, e em muitos casos são esses gestos que ajudam a reforçar
nossa compreensão do mistério da fé. Infelizmente, em situações como a ocorrida com Dom Joaquim Moll, vemos a tensão entre normas temporárias e a herança litúrgica que forma o coração da nossa espiritualidade. Na minha visão, é essencial que a Igreja encontre um equilíbrio que respeite tanto a saúde e o bem-estar dos fiéis quanto a integridade das nossas tradições. A pandemia nos desafiou a pensar em alternativas, mas agora, com o alívio das restrições, é hora de refletir se manter certas práticas ainda faz sentido. A tradição e a liturgia não são apenas normas, elas são expressões vivas da nossa fé e merecem ser protegidas e cultivadas, sempre com um olhar atento ao verdadeiro significado que elas carregam. Chegamos a um ponto que é crucial fazer uma pausa e refletir sobre o que essa situação nos ensina sobre a prática da nossa fé e o respeito às tradições. O episódio em Belo Horizonte não é um caso isolado. Ele representa uma tensão mais ampla que muitos católicos enfrentam entre a obediência a normas temporárias e o desejo de manter viva a essência da liturgia. Como igreja, somos chamados a viver em unidade, mas essa unidade não deve significar a supressão de expressões legítimas da fé. O gesto de receber a Eucaristia ajoelhado e na boca é um testemunho de humildade e de uma fé que vê em Cristo presente de forma real e verdadeira na hóstia. Quando esse direito é restringido, nos arriscamos a enfraquecer a percepção do sagrado, que tanto precisamos preservar em tempos de relativização dos valores espirituais. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer as intenções de líderes e pastores que, em momentos difíceis, como uma pandemia, buscarem proteger suas comunidades. No entanto, devemos perguntar: será que continuamos a agir por zelo ou já estamos presos a um medo que não faz mais sentido? O equilíbrio entre prudência e liberdade litúrgica precisa ser restaurado, e isso exige diálogo e discernimento. Neste momento, convido você a refletir comigo como podemos, como comunidade de fé, garantir que nossas tradições sejam respeitadas sem negligenciar o cuidado mútuo. Como podemos defender práticas que nos conectam ao sagrado e que nos foram transmitidas por gerações, enquanto caminhamos juntos em tempos de mudança. Que possamos buscar, com coragem e amor, ser fiéis à verdade da nossa liturgia e ao chamado de Cristo, que nos pede não apenas obediência, mas uma vivência autêntica e plena da fé. Que o Espírito Santo ilumine nossa igreja e todos os pastores, para que sigam sempre o exemplo de Cristo e respeitem a devoção de cada fiel. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com amigos e familiares. Deixe nos comentários de onde está nos assistindo, que gostamos muito de saber aonde o nosso conteúdo está alcançando. Não esqueça de acessar nossa loja virtual Cantinho Yeshua. Lá você encontrará muitos produtos que aumentarão a sua fé. E tudo com frete grátis para todo o Brasil. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.